Aconteceu algo que não tinha acontecido em 5 meses de guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Duas pequenas monarquias árabes do Golfo Pérsico, Kuwait e Bahrein, atacaram o Irã pela primeira vez. Atacaram secretamente alvos militares no Irã com aviões de combate. E isso é uma virada importante nesta guerra. Até agora, esses dois países eram apenas vítimas. Eles eram constantemente atacados, mas permaneciam em silêncio. Agora eles cruzaram a linha e desferiram um ataque de retaliação contra o Irã. E isso não é tudo. Por trás desse ataque estão os Emirados Árabes Unidos, que forneceram informações de inteligência e garantiram cobertura aérea. Ou seja, não se trata mais de um país isolado, mas de uma coalizão nascente de monarquias árabes contra o Irã. Mais uma vez, Bahrein e Kuwait colocaram sua aviação no ar e realizaram um ataque direto. Um ataque contra o Irã, e os Emirados coordenaram essa operação com apoio de inteligência e cobertura aérea. E, ao mesmo tempo, esses mesmos países estão redesenhando freneticamente todo o mapa energético da região, construindo oleodutos que contornam o Estreito de Hormuz para tentar escapar de um possível ataque iraniano. Enfim, vamos analisar juntos neste episódio ambos os processos em detalhes porque eles estão interligados. E vamos discutir até que ponto a guerra contra o Irã realmente está se expandindo. Então vou começar com o ataque realmente histórico contra o Irã. De acordo com o jornal Wall Street Journal, ainda no início de julho, caças das forças aéreas do Bahrein e do Kuwait decolaram secretamente durante a noite e realizaram uma série de ataques aéreos contra o território iraniano. Para ambos os países, esse foi o primeiro ataque militar direto de retaliação contra Teherã em toda a história. Quais foram os alvos? Segundo fontes do jornal, os ataques atingiram depósitos de armazenamento de drones e mísseis, além de outros alvos militares. Ou seja, eles atacaram exatamente aquilo com que o Irã os ataca, os arsenais de drones e mísseis. Vale ressaltar que tanto o Kuwait quanto o Bahrein estão sofrendo mais com os ataques do Irã agora, pois há bases militares dos Estados Unidos em seus territórios. Mas o detalhe principal, o detalhe-chave dessa operação secreta é o papel dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos, que já haviam realizado vários ataques contra o Irã na fase inicial da guerra, desta vez forneceram informações de inteligência sobre os alvos e garantiram cobertura aérea para o grupo de ataque. Ou seja, os Emirados foram os organizadores e responsáveis pela designação dos alvos, enquanto o Kuwait e o Bahrein foram os executores dessa operação. E é isso que o Wall Street Journal fala sobre o significado disso. O fato de que 3 países, Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, cooperaram em uma única operação, indica o surgimento de uma coalizão de estados árabes para enfrentar o Irã. Antes, cada um se defendia sozinho, agora eles começam a agir juntos, e isso é importante para toda a região. É interessante que os governos do Bahrein e do Kuwait oficialmente não confirmam esses ataques, mas também não os negam. Por que esses 3 países do Golfo Pérsico participam disso? É importante entender por que esses 3 países do Golfo Pérsico tomaram essa decisão e não, por exemplo, a Arábia Saudita. Acho que os países do Golfo Pérsico estão começando a entender que essa guerra vai continuar por mais algum tempo. Isso, no final das contas, significa que eles terão que enfrentar o Irã abertamente e diretamente, e que simplesmente esperar não será mais uma opção. Acredito que aí está a essência da questão. O Wall Street Journal escreve: os ataques no início do mês mostraram que os Estados Árabes estão sentindo cada vez mais que foram arrastados para um conflito prolongado. Durante 5 meses, essas monarquias esperavam ficar à margem, servindo apenas como base para as instalações militares americanas. Mas o Irã atacava regularmente esses países justamente porque havia bases militares dos Estados Unidos em seu território, e chegou um momento em que isso se tornou insuportável. Vou relembrar o contexto para esclarecer do que eles se vingavam. Aqui estão Bahrein, Kuwait e Emirados. Recentemente, em 19 ou 20 de julho, no Kuwait, um bombardeio iraniano causou incêndio em uma usina elétrica e em uma estação de dessalinização. Em 20 de julho, o Irã atacou instalações americanas no Bahrein e Kuwait e, desde então, tem realizado ataques noturnos nesses países. E também atingiram os Emirados, Dubai parou, o aeroporto foi atingido e assim por diante. O Irã transformou esses países em alvos durante meses e eles finalmente responderam.
A reação de Teherã é previsível. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que Teherã não cederá à pressão e, cito, continuará agindo até alcançar os objetivos e as exigências do povo iraniano. E enfatizou: não aceitaremos um cessar-fogo temporário. Bem, e o comandante do quartel-general Hatham al-Anbiya ameaçou que agora esses países, cito, também não estarão seguros. Mas isso até soa engraçado. Ouçam, o Irã está ameaçando agora o Kuwait e o Bahrein, dizendo que eles não estarão seguros. O Irã já bombardeia esses países há 5 meses, quase todas as noites. Sabe, isso me lembrou de um episódio da guerra russo-ucraniana. Lembra como no início da guerra, em grande escala, o ditador russo Vladimir Putin e toda a sua comitiva diziam que, afinal, a Rússia ainda nem tinha começado a lutar com toda a força? Putin dizia, isso porque a gente ainda nem começou de verdade. Mas quando começarmos, aí sim vai ser para valer. Os russos repetiram isso por muito tempo. Diziam que ainda nem tinham começado de verdade. E agora, na Rússia, as refinarias de petróleo estão pegando fogo em massa. Depósitos da Wildberries estão pegando fogo. A Crimeia está sem energia, sem gasolina e, na prática, isolada. Drones ucranianos paralisaram os portos da Rússia no Mar Negro. Drones ucranianos já voam além dos Urais e atacam navios em Kaspisk, no Mar Cáspio. E o que isso significa? A Rússia ainda não começou a lutar de verdade? Ou é um pouco diferente? E essa declaração do comando Hatham al-Anbiya sobre Bahrein e Kuwait é muito parecida com isso. Eles dizem, agora sim, vocês ousaram nos atacar, agora vocês não estarão seguros, mas vocês os bombardearam por 5 meses antes disso. E diante de tudo isso, a Embaixada dos Estados Unidos em Israel voltou a pedir aos cidadãos americanos que tenham cautela redobrada e mantenham a vigilância. Preparem-se para possíveis cancelamentos de voos, fechamento do espaço aéreo e outros transtornos. Agora, a segunda parte, não menos importante desta edição, porque os países árabes não só começaram a revidar, mas também estão se adaptando a essa guerra. E quem melhor descreveu isso foi o ex-coordenador da Casa Branca para o Oriente Médio, Brett McGurk, em uma coluna analítica para a CNN. Ou seja, um homem que serviu sob 4 presidentes dos Estados Unidos: Bush, Obama, Trump e Biden. Vamos analisar o texto dele, pois ele mostra para onde a região está indo agora. A principal ideia de McGurk é a seguinte: o Irã transformou o Estreito de Hormuz em uma arma e agora seus vizinhos estão trabalhando para simplesmente contornar esse estreito. Não lutar por ele, mas dizer, quer saber? Fique com ele, nós vamos cuidar de outra coisa. Por todo o Oriente Médio, governos e empresas de energia estão acelerando a construção de dutos, portos e corredores de transporte, projetados para transportar petróleo, gás e mercadorias contornando o Estreito de Hormuz e não passando por ele. Vamos analisar os projetos específicos que McGurk menciona. E os Emirados Árabes Unidos? Os Emirados já têm um porto e um oleoduto, um pouco ao sul do Estreito de Hormuz, que atualmente abastece os mercados mundiais. Lá são pouco menos de 2 milhões de barris por dia. Os Emirados anunciaram um programa de expansão em grande escala e eles planejam dobrar essa capacidade já até o final de 2027, chegando a 3,6 milhões de barris por dia. Depois Iraque e Síria. Na semana passada, o novo primeiro-ministro do Iraque visitou a Casa Branca e anunciou dezenas de bilhões de dólares em novos investimentos de empresas petrolíferas americanas em coordenação com a Síria. O objetivo é restaurar os oleodutos parados e construir novos para exportar o petróleo iraquiano e o petróleo do Kuwait. Aliás, até o Mar Mediterrâneo, a capacidade desse trajeto é de 2 a 3 milhões de barris por dia. O enviado especial de Trump para o Iraque e a Síria, Tom Barak, disse que o objetivo desses projetos é tornar o Estreito de Hormuz, cito, absolutamente insignificante por volta de 2030. Depois, o Iraque e a Jordânia. O governo do Iraque também está acelerando os planos de construção de um oleoduto para a Jordânia. Ele vai ligar Basra a Haditha, no oeste do Iraque, com um ramal até o porto jordaniano de Aqaba e vai permitir exportar petróleo pelo Mar Vermelho para os mercados mundiais. Lá, de 1 a 2 milhões e meio de barris por dia,
Esse projeto vinha sendo discutido há muito tempo, mas só neste mês Jordânia e Iraque anunciaram a aceleração do desenvolvimento. Isso foi dito claramente. Essa é uma resposta à crise no Estreito de Hormuz. E isso não é tudo. A Arábia Saudita está agora discutindo uma rota do norte para entregas para a mesma Aqaba ou mais ao norte, através da Turquia até o Mar Mediterrâneo. E é aqui que McGurk faz um paralelo histórico. Após o colapso da União Soviética, os Estados Unidos da América propuseram um ambicioso oleoduto através do Azerbaijão, Geórgia e Turquia até o Mar Mediterrâneo. Essa é a famosa rota Baku-Tbilisi-Ceyhan. Pois bem, esse oleoduto levou o petróleo do Cáspio contornando toda a Rússia. Agora, os países árabes estão fazendo exatamente a mesma coisa, mas já contornando o Irã. Investimentos importantes estão sendo feitos para ampliar rotas alternativas e construir novas. Esses projetos vão reduzir a influência do Irã e aumentar a resiliência do fornecimento global. E é exatamente por isso que, atenção, o Irã quer estabelecer uma nova regra agora mesmo. O valor de manter o Estreito de Hormuz como refém diminui com o tempo. É por isso que o Irã quer começar a cobrar taxas de passagem de navios o mais rápido possível, para conseguir lucrar com isso enquanto ainda é possível, porque em breve não será mais. E como diz McGurk, essa é a chave para toda a guerra. Enquanto o Estreito de Hormuz for a única saída para o petróleo do Golfo Pérsico, o Irã mantém o mundo inteiro sob seu controle. Assim que oleodutos alternativos operarem, sua principal vantagem diminuirá. Por isso, Teherã se apressa para aproveitar o bloqueio do estreito enquanto as rotas alternativas não estão prontas. No entanto, há uma ressalva realista nessa situação. Os oleodutos não são uma solução milagrosa. Eles também são vulneráveis a ataques assimétricos baratos do Irã por drones, assim como os petroleiros no Estreito de Hormuz. E, segundo a estimativa do Goldman Sachs, até 2028, a capacidade dos oleodutos da região pode cobrir mais de 60% do volume de exportação de petróleo dos países do Golfo Pérsico antes da guerra. Mas eles não conseguirão substituir completamente o Estreito de Hormuz. Isso é mais um seguro geopolítico contra falhas no Estreito de Hormuz do que uma substituição completa. Como resultado, pela primeira vez em toda a guerra, as pequenas monarquias árabes do Kuwait e do Bahrein atacaram o Irã por conta própria, e os Emirados Árabes Unidos forneceram inteligência e cobertura para eles. Isso significa que a guerra deixou de ser apenas um confronto entre os Estados Unidos e o Irã. Países da região estão sendo arrastados para o conflito, formando até mesmo uma coalizão árabe contra Teherã. Durante 5 meses, esses países foram alvo e agora se tornaram participantes. Ao mesmo tempo, toda a região está se reorganizando para a nova realidade. Já que o Irã transformou o Estreito de Hormuz em uma arma, os vizinhos estão construindo oleodutos para contornar o Estreito de Hormuz, passando pela Síria, Jordânia, Turquia, até o Mar Mediterrâneo e também o Mar Vermelho. E, como disse o enviado especial de Trump, o objetivo é tornar o Estreito de Hormuz insignificante até 2030. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, então inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. É isso, cuidem-se, até mais a todos.